Um agente de narcóticos tenta derrubar um empresário gigantesco por cometer crimes. Porém, ao investigar, ele descobre algo que mudará sua vida para sempre. Olá, pessoal! Hoje recapitularemos o filme Perseguição em Taipei de 2024. E vamos para mais um resumo top! O filme começa em Taipei, Taiwan, com o empresário Kwang, que acaba de sair de um julgamento, no qual as acusações contra ele são pesadas: falsificação de mercadorias, pesca ilegal e um monte de rolo que, basicamente, levou até a perda de vidas. No meio de toda a confusão com a mídia, Kwang se desculpa pelo caos, mas jura de pés juntos que tudo é falso e que vai provar que está sendo injustiçado. Só que, na verdade, Kwang está mais preocupado em dar um tempo na pressão e tentar ligar para sua esposa Joy, para dar uma acalmada. Mas adivinhe, ela está ocupada demais num showroom de carros de luxo, curtindo a vida. E quando ela vê uma Ferrari vermelha, é amor à primeira vista. A Ferrari é o modelo dos sonhos, cara e deslumbrante. Joy pede um test drive ao vendedor, que até fica com o coração na mão, porque ela dirige como se estivesse em um filme de ação. Depois dessa aventura, ela decide comprar a Ferrari na hora, sem nem pensar em parcelar. Ela paga à vista, sai de lá com sua nova máquina. Quando ela chega em casa, Kwang já está no modo investigador, querendo saber onde ela esteve o dia todo e por que diabos ela comprou mais um carro de luxo, se já tem vários que nem usa. E Joy, com aquele olhar de quem não vai levar desaforo pra casa, manda ele calar a boca dizendo que comprou o carro de presente de aniversário para ele. Depois disso, ela vai até o quarto de Raymond, o filho, e sua frieza anterior desaparece, mostrando todo o carinho que sente pelo filho. Raymond, que já estava arrumando as malas, explica que vai para Paris. Ele já não aguenta mais o pai e o que ele faz com o meio ambiente. Kwang tá destruindo um ecossistema marinho, algo que Raymond valoriza demais. Ele deixa claro que não quer estar em casa quando o pai for preso. A tensão entre eles é palpável. Joy, com um olhar mais suave, tenta acalmar o filho, dizendo para ele não falar mal do pai. Ela lembra de todas as coisas boas que Kwang fez pela família. E aí, um plot twist. Kwang não é o pai biológico de Raymond. Na verdade, o pai de Raymond era um chefe que morreu em um acidente de carro. Isso explica toda a tensão entre eles. Enquanto isso, em Minneapolis, a trama nos leva a um restaurante chinês, onde o homem ferido está sendo vigiado por vários policiais. O clima está tenso, até que uma oficial chamada Charlotte, que é a superior do homem, chega e manda liberar ele. O cara se chama John e trabalha com Charlotte na DEA, que se trata de uma equipe especializada em investigar substâncias ilícitas. Charlotte está bem irritada, porque John não parece resolver nada e ainda cria mais confusão. John, depois de ter sua identidade descoberta durante uma operação disfarçada, explica para Charlotte o que aconteceu. Ele e seu parceiro Santiago estavam investigando um restaurante, onde foram expostos pelos criminosos, quando Santiago acidentalmente deixou cair seu distintivo. Isso causou uma luta intensa, mas como John é mestre em Kung Fu, ele conseguiu derrotar todos os criminosos um a um. Durante a briga, ele ameaçou um dos subordinados de Kwang para tentar obter informações, mas o homem se manteve em silêncio, não colaborando. Porém, John encontrou provas incriminadoras, substâncias ilegais escondidas em latas de comida. Essa descoberta deu esperança à polícia, porque confirmou que eles já desconfiavam sobre as tretas de Kwang. A polícia correu para divulgar os achados, mas claro, não conseguiram pegar os suspeitos, porque Kwang estava tão bem preparado que, além de não ter provas claras de transações suspeitas, ele ainda subornava oficiais da justiça para escapar de qualquer encrenca. John, super determinado e com a missão de ir mais fundo, pede permissão para a chefe, Charlotte, para viajar até Taipei e investigar mais fundo as ações de Kwang. Só que sua chefe, preocupada com sua segurança, barra o pedido dando uma desculpa e dizendo que seria melhor ele tirar um descanso e dar um tempo. Enquanto isso, na casa de Kwang, Raymond entra no escritório de Kwang e do nada se vê encantado por uma estatueta de rinoceronte na mesa. Mas antes que ele pudesse se aproximar daquele item intrigante, Kwang aparece do nada e pergunta o que Raymond está procurando. Raymond, tentando disfarçar, responde que procura um apontador de lápis para fazer seus desenhos. Kwang tenta se aproximar, mas Raymond, com aquele jeitão, faz questão de deixar claro que não está nem um pouco interessado na conversa ou naquelas tentativas de aproximação do pai adotivo. Enquanto isso, John chega no aeroporto, no estilo férias, supostamente para férias em Taipei. Mas John faz algo inusitado. Ele compra passagem com a identidade falsa e ainda coloca o nome de George Washington. Em Taipei, a cidade pulsava com sua energia única, mas para John, não era o clima ou as paisagens que importavam. Seus amigos Fred e Simmons o aguardavam, prontos para levá-lo a um hotel. A ideia de uma viagem tranquila de uma semana parecia até irônica, considerando o que ele trazia
vazia consigo, 3 malas grandes, mas ao abrir, não encontraram roupas de praias ou produtos de higiene. Em vez disso, eles estavam repletos de armamentos pesados, pistolas e munições, como se o verdadeiro motivo de sua vinda à cidade fosse algo bem mais sombrio, encontrar arquivos que incriminem Kwang. Enquanto isso, em outro canto da cidade, Kwang estava com seus próprios problemas. Ele convocou Joey para uma conversa urgente em seu escritório, mas o que ele encontrou foi um choque imenso. Raymond, seu filho adotivo, estava amarrado e sendo submetido a uma surra cruel pelos capangas de Kwang. O ambiente estava pesado, a tensão era palpável, e Joey, com um nó no peito, exigiu explicações. Por que ele está tratando Raymond dessa forma? Com um olhar tenso, Kwang revelou a verdade por trás da brutalidade. Raymond o havia traído, o entregando para a polícia e ainda levando consigo o precioso livro de registros. Joey não podia deixar que seu filho fosse destruído. Desesperada, tentou convencê-lo a revelar onde o livro estava escondido, na esperança de que isso fosse o suficiente para evitar mais sofrimento a Raymond. Foi então que, fraco e quase sem forças, Raymond revelou o nome do agente que tinha o livro, John. O nome parecia familiar para Joey, algo que mexeu com sua memória de forma estranha. Mas antes que pudesse processar totalmente, Raymond fez um pedido à mãe. Ele precisava de 5 minutos e Joey deveria distraí-lo. Ela não sabia exatamente o que ele pretendia, mas confiava no filho. Ela sabia que havia algo mais em jogo e, para proteger o filho, estaria disposta a fazer qualquer coisa. Com o coração acelerado, Joey enfrentou Kwang. Ela usou todas as armas que tinha à disposição para tentar ganhar tempo, mas não foi o suficiente. Desesperado para proteger sua mãe, Raymond, com os olhos cheios de relutância, finalmente confessou. O livro está no Marriott Hotel, no quarto 218. A revelação foi como um estalo, e Kwang, sem perder tempo, ordenou que seus homens o recuperassem imediatamente. Mas a traição de Raymond não foi perdoada. Furioso, Kwang voltou sua fúria contra o filho, decidido a eliminá-lo. Foi aí que, de forma inesperada, mãe e filho se uniram. A luta começou, e os dois, com uma determinação feroz, enfrentaram Kwang e seus capangas, mostrando que, mesmo nas piores adversidades, a união pode ser uma força imbatível. Enquanto isso, no hotel, John estava recebendo um pacote misterioso. Quando o abriu, encontrou o livro de registro de Kwang, enviado por Raymond. John, vendo uma oportunidade de ouro, rapidamente começou a tirar fotos de todas as páginas com seu celular, sabendo que esse era o momento crucial. Mas a situação estava prestes a esquentar. Os homens de Kwang chegaram a Marriott, e ao entrarem no quarto 2018, não se depararam com John, mas com uma mulher de aparência peculiar. Aparentemente, haviam sido enganados por Raymond, e a ira de Kwang se espalhou como fogo. Logo, Joey e Raymond chegaram ao hotel, caminhando diretamente para o quarto de John. Quando John os viu, seu rosto se contorceu em surpresa, como se estivesse diante de um fantasma de seu passado. Mas não havia tempo para explicações. Joey, com um olhar firme e urgente, alertou John. Os assassinos de Kwang estavam atrás dele. A revelação deixou John atônito, especialmente ao perceber que ela tinha alguma ligação com um criminoso como Kwang. Mas o choque não parou por aí. O que Joey revelou a seguir foi um golpe direto no estômago de John. Ela era casada com Kwang, e Raymond era seu filho biológico. As palavras de Joey pairavam no ar, e John ficou paralisado, processando a avalanche de informações. Antes que pudesse se recompor, a ameaça se concretizou. Os homens de Kwang chegaram e começaram a atacar. Foi então que John reagiu com uma frieza calculada. Ele lançou uma bomba de fumaça para ofuscar os inimigos, e em seguida, uma granada explodiu, interrompendo o tiroteio e criando uma brecha para a fuga. Com a confusão tomando conta, John liderou Joey e Raymond para fora do hotel, escapando das garras de Kwang sem ser notados, pelo menos por enquanto. Enquanto a polícia se aproximava do hotel para investigar, a tensão nas ruas aumentava. Mas, ao perceberem a presença dos homens de Kwang, os oficiais recuaram rapidamente. Joey, com a calma de uma veterana, não perdeu tempo explicando a John a verdade sombria. Kwang tinha influência até nos corredores da polícia, com conexões que se estendiam aos mais altos escalões. Além disso, a presença de John no país, sem estar oficialmente de serviço e sem autorização para investigar Kwang, poderia levá-la à prisão, pois eles estavam sendo perseguidos. Veículos da polícia estavam atrás deles, mas Joey, a lá velozes e furiosos ao volante, manteve o controle da situação. Apesar da adrenalina e da velocidade, a conversa entre Joey, John e Raymond seguia um tom calmo, quase como se o caos ao redor fosse apenas um pano de fundo para discussões cotidianas. Mesmo em meio à tensão da perseguição, Joey revelou um plano engenhoso. Ela faria com que a polícia se distraísse, prendendo um entregador de comida por engano, enquanto o trio escapava a bordo de um trem. O plano funcionou perfeitamente. Quando chegaram ao destino, a fuga continuou com mais ousadia. Eles roubaram um carro no estacionamento e dirigiram o mais rápido possível para longe da cidade. Na manhã seguinte, John acordou atordoado, com a sensação de que o mundo havia desabado sobre ele. Ele estava em um quarto de hospital, com a luz
luz forte dos raios solares filtrando pela janela. Joey, com sua calma imperturbável, explicou o que havia trazido para sua cidade natal, após ele ter perdido muito sangue após ser baleado. A sorte sorriu para ele, pois o tipo sanguíneo de Raymond era compatível com o de John, e a transfusão de sangue foi a salvação que evitou um destino ainda mais sombrio. Antes de saírem, médicos e pacientes não perderam a chance de se aproximar de Joy para agradecer a ela, a maior doadora do hospital, que ao longo dos anos sempre deu seu sangue para ajudar os outros. Depois disso, os três seguiram rumo à casa de infância de Joy. Lá, John e Raymond tiveram a oportunidade de conhecer a avó de Joy, uma figura carinhosa que todos chamam de Popó, além dos primos de Raymond. Raymond, que sabia muito pouco sobre a família de sua mãe, não conseguiu conter a curiosidade e exigiu que Joy lhe contasse tudo o que havia escondido até aquele momento. Ele queria saber como seus pais haviam se conhecido. Joy então decidiu abrir seu coração e revelar o passado que guardava em segredo. Ela explicou que, em sua vila, era conhecida como uma mecânica incrível, uma especialista nos reparos automotivos. Certo dia, enquanto pescava no mar, os moradores da vila encontraram, por acidente, um saco cheio de mercadorias ilegais. Popó, com seu faro apurado para o perigo, reconheceu o risco da situação e decidiu que o melhor seria não contar nada à polícia, mantendo o segredo para proteger os moradores, que poderiam estar em grande perigo caso a verdade fosse descoberta. Poucos dias depois, a gangue de Kwang chegou à vila, à procura das mercadorias desaparecidas. Sentindo o perigo iminente, Popó não hesitou e mandou Joy fugir, temendo que a gangue não recuperasse apenas suas mercadorias, mas também sequestrasse as meninas da vila. Infelizmente, os homens de Kwang iniciaram uma perseguição ao veículo de Joy, enquanto ela tentava escapar. Porém, suas habilidades excepcionais de direção fizeram toda a diferença. Ela conseguiu escapar ilesa, deixando a gangue para trás, que ao invés de capturá-la, ficou impressionada com a habilidade ao volante e fez-lhe uma proposta irrecusável, um emprego para trabalhar diretamente para Kwang. Foi assim que Joy cruzou o caminho de John, um agente disfarçado da DEA enviado a Taipei para investigar Kwang e sua gangue. Fingindo ser um cliente, John acabou envolvido em uma perseguição alucinante com Joy, que transportava as mercadorias em sua condução audaciosa. O que poderia ter sido um confronto entre opostos, tornou-se um encontro marcado pela tensão e pelo fascínio. John não viu apenas uma inimiga em Joy, mas também uma mulher cuja beleza e coragem deixaram uma marca profunda. Esse encontro explosivo desencadeou um vínculo que floresceu rapidamente em um romance. No entanto, o destino jogou suas cartas de forma cruel. Determinada a cumprir seu dever e proteger Joy de implicações nas atividades ilegais de Kwang, John tomou a dolorosa decisão de se afastar. Ele rompeu o relacionamento abruptamente, acreditando que essa era a melhor forma de mantê-la segura. O que John não sabia, porém, era que Joy carregava um segredo que mudaria tudo. Ela estava grávida de John. Sem tempo ou oportunidade para revelar a verdade, o distanciamento entre eles transformou-se em um muro de mágoas e desentendimentos. Quando a verdade finalmente veio à tona, John foi consumido por um turbilhão de arrependimento. A culpa por ter abandonado Joy sem compreender o peso de sua decisão o perseguiu. Ele percebeu o quanto foi egoísta, ignorando os sentimentos da mulher que amava com todas as forças. Tomado pela dor e pela saudade, ele implorou por uma segunda chance, disposto a reconstruir o que havia destruído. Joy, por sua vez, carregava o peso da decepção, mas também não conseguia apagar os sentimentos que ainda ardiam em seu coração. Enquanto isso, Kwang se debruçava sobre as imagens capturadas pelas câmeras de segurança, onde via sua esposa, Joy, e seu filho adotivo, Raymond, escapando ao lado do ex. A cena era como uma empunhalada em sua confiança. A visão de Joy ao lado de seu ex reacendeu uma chama de raiva misturada com determinação fria. Quando decidiu que faria o impossível para resgatá-la, Kwang decidiu que faria o impossível para resgatá-la, custe o que custar. Nesse turbilhão, um de seus subordinados ligou, trazendo notícias sombrias. A polícia queria interrogá-lo sobre o incidente ocorrido no Hotel Marriott. No dia seguinte, Kwang foi até o oficial de justiça. Kwang foi questionado sobre o tiroteio que envolvia seus homens, capturados na cena do crime. Com a frieza de um estrategista, ele negou qualquer envolvimento. Justificou que as ações de seus funcionários, fora do horário de trabalho, não eram problemas dele. E, aproveitando a oportunidade para desviar a atenção da polícia, Kwang lançou uma acusação contra John, alegando que ele havia eliminado seus homens e sequestrado Joy. Kwang convocou seus aliados e ordenou uma busca incansável por Joy, os instruindo a vasculhar todos os lugares possíveis, incluindo a cidade natal dela. Enquanto isso, na cidade natal de Joy, John e Joy buscavam respostas no pequeno Raymond, incentivando-o a compartilhar qualquer pista sobre os segredos de Kwang. Raymond mencionou algo peculiar. Ele havia visto uma estatueta de rinoceronte no escritório de Kwang. Essa peça, aparentemente inofensiva, acendeu um alerta imediato em John, despertando suspeitas de que aquilo não fosse um item comum, mas um pendrive contendo todas as atividades criminosas de Kwang. Sentindo
Mostrando-se responsável, Raymond decidiu se responsabilizar por investigar e recuperar o pendrive contendo as provas de todas as atividades ilícitas de Kwang. Apesar de sua insistência, seus pais o vetaram de correr tamanho risco. Na manhã seguinte, a tranquilidade da cidade natal de Joy foi abalada com a chegada dos homens de Kwang, que rastrearam seu paradeiro. Antes que pudessem informar seu chefe, John apareceu, impondo silêncio com uma arma em punho, e rapidamente correu para proteger Joy e Raymond. Mas já era tarde. Raymond havia partido sozinho rumo à residência de Kwang. Na luxuosa casa de Kwang, o jovem foi surpreendido em sua tentativa de roubar a estatueta de rinoceronte. Kwang, frio e calculista, capturou Raymond e telefonou para Joy, deixando claro que seu filho agora estava sob seu controle. O coração de Joy quase parou, mas John se ofereceu para se entregar em troca da segurança de Raymond. Apesar dos protestos desesperados de Joy, John garantiu que resolveria tudo. No local combinado, o inevitável confronto entre John e Kwang finalmente aconteceu. Olhos nos olhos, o ambiente ficou cheio de tensão, mas Kwang, traiçoeiro, quebrou o acordo, sequestrando Joy e abandonando John à mercê de seus capangas, que foram ordenados a eliminá-lo. Cercado e em desvantagem numérica, John não hesitou e derrotou todos os capangas de Kwang. Enquanto isso, Kwang, frustrado com Joy por tê-la abandonado, deu vazão à sua raiva enquanto dirigia. Ele murmurava com fervor, dizendo que, apesar de seus métodos falhos, tudo o que queria era construir uma família com ela e Raymond, as únicas pessoas que realmente amava. John, determinado a detê-lo, lançou-se em uma perseguição frenética, como um predador atrás de sua presa. Com um movimento ousado, John conseguiu alcançar o carro e aplicou um chute que atingiu Kwang em cheio, e consequentemente acabou forçando-o a fugir. A perseguição os levou até um cinema, onde Kwang tentou se esconder entre a plateia. Quando John finalmente o encontrou, apontou sua arma e o caos tomou conta da sala. O público entrou em pânico, correndo para as saídas, mas curiosamente um casal idoso permaneceu no local, observando o confronto com uma calma desconcertante, como se estivessem assistindo a um filme ao vivo. Não demorou para que John e Kwang entrassem em um combate intenso, um verdadeiro duelo de forças e estratégias. No final, John prevaleceu, deixando Kwang sem escolhas além da rendição. E galera, eu tenho que fazer uma pausa, não dá. Esse casal de idoso roubou a cena, não é possível. Eles devem ter pensado que era um teatro, sei lá, hilário. Voltando à história, a polícia chegou rapidamente ao local e Kwang foi levado diretamente para a delegacia por porte ilegal de armas. John também foi detido temporariamente, mas sua superior Charlotte entrou em cena e conseguiu sua liberação. Apesar de uma bronca pesada pelo caos causado, John conseguiu se redimir ao entregar o tão procurado pendrive, que continha provas robustas das atividades ilegais de Kwang. Com essas evidências, a justiça foi feita. Kwang recebeu uma sentença longa, encerrando de vez sua jornada de crimes. Depois de uma semana turbulenta e repleta de reviravoltas, John, Joy e Raymond finalmente desfrutaram de dias tranquilos em Paris, vivendo momentos dignos de um cartão postal. A família também celebrou a chegada de uma nova integrante à família, uma adorável filhinha, símbolo de um recomeço. Aqueles dias na Cidade do Amor se tornaram um marco na reconciliação e renovação, mostrando que, mesmo separados por desafios e pela passagem do tempo, os laços que realmente importam sempre resistem e renascem mais fortes do que nunca. Moral da história: quando você acha que a vida está te dando um carro de luxo como prêmio, lembre-se que pode estar se metendo em uma perseguição de alta velocidade, com um passado mais turbulento que o motor de uma Ferrari. E claro, nunca subestime o poder de uma mãe decidida a proteger o filho, ou a fugir de um crime com estilo. E assim, chegamos ao final da história. E galera, de 1 a 10, qual seria a sua nota para esse filme? E se você não gosta de comentar, deixa o like pra me saber se você tá gostando do vídeo. Principalmente você que chegou até aqui. Vou ficando por aqui e até a próxima.